Porque agora, aqui nessa igreja, se alguém se divorciar, a não ser com a cláusula de exceção de infidelidade, e contrair um novo matrimônio, eu vou excluir do rol de membros dessa igreja. Vai ser membro aonde quiser. Pastor Silas Malafaia vai excluir do rol de membros casais que se divorciarem. A única exceção vai ser a infidelidade sexual. Algumas pessoas acham que ele tomou a atitude certa. Outras acham que cada caso é um caso e precisa ser analisado de forma particular. E por isso muitas pessoas ficaram revoltadas com a atitude de Silas Malafaia, e é isso que você vai ver exatamente agora. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Esse aqui é o canal Mera Opinião. Eu quero aproveitar e pedir para que você se inscreva aqui no nosso canal, que você dê um toque aí no botão curtir, isso é muito importante, e que você continue nos acompanhando, porque aqui nós vamos estar trazendo informação e dando a nossa opinião sobre os assuntos que são relevantes no mundo gospel e também na grande mídia. Olha, o pastor Silas Malafaia, em uma das suas pregações, ele disse que não vai fazer mais parte do rol de membros os casais que se divorciarem, a não ser por relações sexuais ilícitas, ou seja, adultério, traição. Mas essa atitude do pastor Silas Malafaia, ela é um tanto quanto polêmica e até extrema, e eu vou te explicar o motivo. Eu não quero que você concorde comigo só por concordar. Você pode discordar aqui da minha opinião, e eu peço para que você também deixe aí nos comentários qual é a sua opinião sobre esse assunto. Na verdade, o divórcio, ele não pode ser analisado de forma coletiva, mesmo que o caso não seja infidelidade conjugal. O divórcio ele tem que ser analisado de forma singular, de forma ímpar, de forma pessoal. Cada caso é um caso. Senão você pode estar sendo injusto com uma mulher ou com um homem por ter se divorciado, mesmo que não fosse por uma relação sexual ilícita do parceiro. Vou dar um exemplo aqui. A mulher vive apanhando do marido constantemente, já tentou fazer de tudo, já o perdoou várias vezes, já buscou ajuda e orientação com conselhos pastorais. A mulher já tentou fazer de tudo, mas ainda assim continua apanhando do marido. Porém, aquele marido não trai a mulher. Então quer dizer que uma mulher nessa situação, se ela se divorciar, ela vai ser excluída do rol de membros? Um outro caso que é muito comum. Às vezes não há traição entre partes alguma, mas uma das partes não quer mais ficar com a outra e decide ir embora. Você vai ficar segurando o outro parceiro que quer ir embora e não dando ele o divórcio? E se essa pessoa der o divórcio para o marido ou para a esposa que quer ir embora, não quer continuar mais na relação, essa pessoa será também excluída do rol de membros? Fora esse caso que eu citei aqui, com certeza você que está aí tem vários outros pontos que não necessariamente seja infidelidade sexual, mas que dá direito, entre aspas aí, o casal se divorciar. Agora, uma outra questão que tem que ser colocado também na mesa, tem que ser discutida, é que antigamente nos tempos bíblicos, os motivos dos divórcios não têm nada a ver com os motivos dos divórcios de hoje. E quando o assunto sobre divórcio foi colocado em xeque nos tempos bíblicos, foi colocado em xeque por causa daquela cultura, daquele povo. Então é preciso que seja discutido, analisado ponto a ponto, de forma pessoal, para que você não cometa uma injustiça contra alguém e futuramente também você possa cair na mesma situação que hoje você condena. Nos tempos bíblicos, a cultura judaica era totalmente machista. A mulher não tinha direito a nada, era considerada uma escória, um lixo mediante a sociedade. E quando um homem não queria ficar com a mulher, ele tinha mais privilégios ainda do que quando ele casou. Sem contar que toda a constituição judaica nos tempos bíblicos era voltada só para o homem. Ou seja, só analisava os direitos do homem, porque a mulher não tinha voz, não tinha vez. A mulher, na verdade, era um zero à esquerda. Nos dias de hoje, tudo que está relacionado a um divórcio, ele pende mais para olhar o direito da mulher.
Eu não estou aqui querendo olhar no sentido se é melhor ou se é pior. O que eu estou querendo trazer para você que o fato deles terem falado sobre divórcio nos tempos bíblicos, a conversa seria totalmente diferente se fosse nos tempos de hoje. Agora vamos dar uma analisada em outro ponto aqui. Uma das coisas que mais aconteceram nesses últimos 15 anos para cá foi o divórcio entre pastores. E não necessariamente por causa de traição. E outra, a maioria dos divórcios entre pastores que tiveram traição foi justamente o pastor, o anjo da igreja, aquele que está no altar, que acabou sendo a parte traidora, ou seja, a quantidade de líderes religiosos evangélicos que estão se divorciando não está no gibi. Inclusive, se eu não me engano, o pastor Silas Malafaia tem aliança com pastores que são divorciados. E para ser sincero, com o tempo, só vai sobrar como membro de igreja só viúvo e viúva. Porque com o avanço da tecnologia, os valores morais totalmente invertidos, a desvalorização da família e a perversão sexual, dificilmente no futuro você não vai ver pelo menos um casal que foi divorciado. Seja o divórcio que veio por parte do homem ou por parte da mulher. Olha, eu que sou um conhecedor do sistema religioso, vivi 20 anos dentro do sistema religioso, é muito provável que o pastor Silas Malafaia deu essa palavra extrema. É porque isso provavelmente está acontecendo exacerbadamente nas igrejas onde o pastor Silas Malafaia é presidente. E ele provavelmente, com medo de perder a rédea da situação, preferiu usar uma palavra bem forte, uma palavra bem rígida, até para tentar controlar a situação. Por um lado, é verdade que as pessoas têm se divorciado por qualquer motivo. E ninguém hoje em dia também está tendo mais aquele ânimo, aquela disposição de tentar reconstruir relacionamento, ou de tentar manter um relacionamento, ou de tentar conversar sobre os assuntos, de tentar remediar, de procurar ajuda. Hoje as coisas estão muito descartáveis, não é só questão de relacionamento. Só que o fato das coisas, da vida estar descartável, isso acaba também respingando nos relacionamentos. Eu vou dar um exemplo aqui para você, as pessoas acham que isso não faz sentido, mas você vai ver que faz. A sociedade, até como forma de comércio, como forma de aguçar o consumismo nas pessoas, passaram a fazer tudo descartável. Antigamente as pessoas ficavam com carro no mínimo 20 anos. Hoje as pessoas de 2 em 2 anos querem trocar os carros novos. O coador de papel antigamente era de pano. Hoje é descartável. Quando lançaram os primeiros celulares, a pessoa tinha um celular no mínimo 5 anos. Hoje, de 6 em 6 meses, querem trocar o celular, porque já ficou descartável. Você vai nas redes sociais hoje, quanto mais rápidos são os vídeos para você descartar e procurar um outro novo, acaba sendo melhor, que você não perde muito tempo. Assistir um videozinho de 1 minuto, barra de rolagem, próximo vídeo. Assistir outro vídeo, barra de rolagem, próximo vídeo. Eu não sei se você reparou, mas as profissões de consertar as coisas estão cada vez mais escassas. Na verdade, eu vou colocar 2 ressalvas aqui. Se você tiver alguma, você também posta aqui. Mecânico e cirurgião plástico está em alta ainda. São 2 profissões que restauram as coisas velhas. Mas brincadeiras aqui à parte, tudo se tornou descartável. E isso também acaba respingando nos relacionamentos. Sem contar que as redes sociais passa a ser o cardápio. Porque você vai nas redes sociais, tem milhares de pessoas se expondo e dizendo se estão solteiras, se estão casadas, qual o tipo de pessoas que elas gostam, se não tem problema se é divorciado, se pode ser divorciado com um filho ou não, se pode ser só com um filho, se aceita o divorciado com 2 filhos, se aceita divorciado a mulher, se aceita o divorciado o homem. E aí, tanto o homem quanto a mulher fica bem mais à vontade, bem mais corajoso para poder chegar e dar um chute no relacionamento. Porque hoje em dia tudo se tornou descartável e normal, sem contar que a grande mídia tem romantizado o divórcio. Através das músicas, através das novelas, através dos grandes artistas que hoje
manipulam e têm uma influência sobre as pessoas. E dentre outras coisas, o divórcio acaba sendo uma coisa super normal hoje, não é só no Brasil, é no mundo. Mas o X da questão nossa aqui é a seguinte: o pastor Silas Malafaia fez certo em declarar que casais que se divorciarem na igreja dele, exceto por relações sexuais ilícitas, vão ser excluídas do rol de membros, ou o Silas Malafaia errou em ter dado essa declaração e também tomando essa atitude? Qual é o ponto para que um líder religioso, ou seja, um pastor presidente, o pastor de uma igreja, tenha o poder para poder excluir alguém de uma membresia? Nós sabemos que a igreja ela é constituída de pessoas, mas tem os seus líderes. E normalmente o pastor presidente daquela denominação, ele acaba sendo o líder supremo entre os membros. Mas a igreja, sendo uma instituição filantrópica, a igreja sendo custeada por todos os membros, até que ponto um pastor pode dar uma palavra como se a igreja fosse um empreendimento a qual ele fosse o dono e responsável, e a decisão que ele tomasse, todos tinham que assinar embaixo? Eu, particularmente, acharia mais fácil o pastor Silas Malafaia ter dado uma palavra dizendo que qualquer casal que decidisse se divorciar na igreja dele deveria o procurar e ele sentar com aquele casal, chamar uma junta de pastores experientes, analisar o motivo daquele divórcio e, dependendo do motivo, o causador do divórcio fosse excluído. Porque se você exclui um casal que divorciou por pura safadeza, pura pilantragem, mas acaba também tendo que excluir um casal onde, por exemplo, a mulher é agredida pelo marido em casa e acabou tendo que se divorciar, ou acaba excluindo um casal onde a mulher e o marido eram casados, não viviam tão mal assim, mas de repente chega um dos cônjuges e fala: eu não quero mais ficar na relação, eu quero o divórcio, eu quero ir embora, e a outra parte acaba tendo que dar o divórcio, e aí você acaba excluindo também aquele casal que divorciou por um motivo mais justo, se é que a gente pode dizer dessa forma, e aí toda a igreja vai ver os casais com o mesmo olhar. São pilantras porque se divorciaram sem ter tido traição. E aí você pega todos os casos de divórcio e coloca dentro do mesmo balaio e acaba queimando a reputação daquele ou daquela que acabou se divorciando por um motivo maior, a qual ele não pôde fazer nada. Você não pode concordar comigo aqui, mas nós sabemos que o Silas Malafaia, ele é o papa do povo evangélico. É claro que essa palavra que ele deu, ele estava falando da sua denominação, das igrejas que ele preside. Mas nós sabemos também que isso vai respingar em toda a igreja protestante brasileira. Agora, no meu ponto de vista, o mais justo seria o pastor Silas Malafaia já começar com quem está em cima da pirâmide. Porque, como eu disse no início do vídeo, a quantidade de pastores que estão se divorciando é muita. E a gente quase não vê o pastor Silas Malafaia e outros líderes protestantes falando sobre esse assunto. O próprio pastor Jabes de Alencar, que é um pastor amigo pessoal de Silas Malafaia, segundo muitas matérias há anos atrás, ele simplesmente largou a sua mulher, que já era uma senhora, para poder se casar com uma mulher que, segundo essas informações, tinha a metade da idade dele. E para ser sincero, eu particularmente não vi nenhuma nota do pastor Silas Malafaia sobre esse assunto e nenhuma nota de muitos pastores, líderes influentes também sobre esse assunto. Mas fora o caso do Jabes de Alencar, nós sabemos que há muitos pastores que já são homens idosos que largaram aí as suas mulheres, que estiveram aos seus lados aí durante 40, 50 anos, para poder se casar com mulheres mais jovens. E, infelizmente, na liderança religiosa como um todo, sempre houve dois pesos e duas medidas. E muitas das vezes, enquanto líderes religiosos que se divorciam, depois de alguns meses, já estão aí expondo seus novos relacionamentos nas redes sociais e ganhando até elogios, os meros fiéis, que dão seu dízimo todo mês, que estão assentados nos bancos, têm que se esconder, porque muitas das vezes são vistas como a escória das sociedades que estão com a passagem comprada para o inferno. Esse aqui é o canal Mera Opinião. O meu nome é Elbert Dias
eu quero aproveitar e pedir para que você se inscreva no nosso canal, ative aí o sininho das notificações e eu tô te aguardando aqui no próximo vídeo.